Olá a todos, eu sou Kleber Crispim, bem-vindos aí ao meu canal secundário Buscando os Originais. Bem pessoal, como eu prometi no vídeo passado, nós vamos começar aqui uma série no canal, certo? Que será chamada de Netzarim, onde debateremos aí, vou trazer um estudo para vocês, debatendo aí alguns tópicos, né? Quem eram os Netzarim? O significado do nome Netzarim, perfil dos Netzarim à luz de registros históricos, do israelismo nazareno ao cristianismo pagão, o relacionamento entre os Netzarim e os judeus não crentes em Yahusha, e a opinião do professor da Universidade de Jerusalém, Avigdor Shinan, sobre o judaísmo rabínico ortodoxo atual e todas as suas violações à Torá. Então, como eu prometi no vídeo anterior, né, sem mais delongas, vamos começar o estudo, né, pessoal? Então, quem eram os Netzarim? Esse estudo foi retirado do site Judaísmo Nazareno e foi traduzido e adaptado aí por Yahusef Ben Avraham. O autor utiliza o nome Yeshua, Eterno e Yahweh. Nós utilizamos... Bem, pessoal, aqui está escrito Yahushua, só que eu vou, ao ler o texto para vocês, aí, o estudo para vocês, eu vou utilizar a transliteração correta, que é Yahusha, Criador e Yahuwah, ok? Então vamos começar aí. Atualmente, muitas pessoas acham que no primeiro século, todos os discípulos de Yahusha eram chamados de cristãos, e que estes criaram uma nova religião chamada de cristianismo. Ledo engano. Inicialmente, todos os discípulos de Yahusha eram conhecidos como Netzarim, ou nazarenos, conforme o texto de Atos 24:5. Tanto judeus quanto gentios estavam unidos em um só corpo, alcunhados de Netzarim. Somente na cidade de Antioquia é que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez, conforme está escrito em Atos 11:26. E isto por volta dos anos 40 e 60 da nossa era. Enquanto em Antioquia os seguidores do Messias foram apelidados de cristãos, em todos os outros lugares se manteve o nome original, Netzarim. Segundo as lições do erudito Ray Pritz, da Universidade de Jerusalém, judeus e gentios crentes em Yahusha eram conhecidos como nazarenos, e somente muito tempo depois houve uma distinção terminológica entre nazarenos e cristãos. Isso foi retirado aí do livro Nazarene Jewish Christianity, The Magnus Press, The Hebrew University, 1992, páginas de 15 a 17. Se no passado judeus e gentios eram chamados de nazarenos, essa situação mudou e se passou a fazer a seguinte diferenciação de nomenclatura. Primeiro, os Netzarim, que eram judeus crentes em Yahusha HaMashiach, do hebraico Netzarim, aramaico Natzraya. 2. Os cristãos, setor constituído por gentios crentes em Yahusha. Os Netzarim e gentios estavam unidos e tinham plena comunhão, ou seja, eles congregavam juntos, frequentando sinagogas, já que até então ainda não existiam igrejas. Cabe uma pausa aqui, pessoal. Muitos pensam que sinagogas são templos religiosos. Nessa época não era, entendeu? Nessa época de Atos, sinagogas eram como escolas, onde os rabinos iam e onde eles se congregavam para ensinar, debater e aprender, as escrituras, debatiam tanto a Torá de Moshe quanto os livros dos profetas. Então, existe um entendimento errôneo, principalmente dos crentes de hoje em dia, que
pensam que sinagogas eram templos religiosos. Não era. Havia um único templo que ficava em Jerusalém, o segundo templo de Herodes. Continuemos. Em Mahasei Shirlim, que é o verdadeiro nome aí de Atos dos Emissários, ou seja, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, há uma discussão acerca do relacionamento entre gentios e judeus. Na ocasião, Yaakov, Tiago, o Nassi, príncipe ou líder maior, estabelece uma série de recomendações aos gentios e prescreve: porque Moshe, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e em cada Shabat é lido nas sinagogas. Livro de Atos, capítulo 15, versículo 21. No texto transcrito, identificam-se 3 importantes dados. Primeiro, judeus e gentios se reuniam em cada Shabat, no sábado. Segundo, eles estudavam o que traduzir erroneamente por lei, que é a Torá de Moshe, que na verdade não se traduz por lei, e sim instrução. Terceiro, estavam reunidos nas sinagogas e não nas igrejas, entre aspas. Bem, eu creio que aqui o autor, quando fez este estudo, quando ele se refere a igrejas, ele se refere a denominações religiosas, ou seja, locais fixos para que as pessoas pudessem congregar lá. Enfim, continuemos. Esses 3 elementos indicam que judeus e gentios praticavam a Torá como israelitas. O cristianismo, como se verá adiante nesse estudo, foi difundido por Inácio de Antioquia, o Santo Inácio Católico, romanista, e é contrário às primeiras práticas dos emissários, dos apóstolos de Yahusha. Eis o cristianismo de Inácio. Primeiro, determina a reunião no domingo, não no Shabat. Ou seja, domingo, para quem não sabe, é dia de adoração ao sol, ao Deus, Sol Invictus, Mitra. Segundo, ensina que a Torá de Moshe foi abolida pelo que eles chamam de Novo Testamento, que na verdade se chama Brit Hadashah, ou, se preferirem, um termo melhor, Escritos Nazarenos. Terceiro, ordena a reunião em igrejas. Esses 3 ensinos são totalmente antagônicos àquelas 3 características extraídas de Atos 15, 21, conforme visto no parágrafo anterior. Curial sublinhar, tanto os primeiros emissários, apóstolos, ou únicos apóstolos, porque apóstolos só tem esses, quanto os primeiros discípulos de Yahusha foram judeus, ingressando posteriormente na comunidade os gentios efraimitas, e todos eles eram chamados de Netzarim, nazarenos. Somente tempos depois, conforme Atos 11, 26, os discípulos gentios passaram a ser chamados de cristãos por aqueles que falavam a língua grega. Nazarenos e gentios estavam unidos e praticando a Torá como israelitas, ensinado por Yahusha, razão pela qual se congregavam em cada Shabat para estudar a Torá de Moshe nas sinagogas, segundo Atos 15, 21. Provar-se-á aqui e agora que, biblicamente, os Talmidim de Yahusha eram conhecidos como Netzarim. Quando Shaul, erroneamente aí traduzido por Paulo, estava sendo acusado perante o governador Félix, seus inimigos formularam a seguinte acusação: descobrimos que este homem, Shaul, é uma peste. Ele é um agitador dos judeus pelo mundo todo. Ele é líder da seita dos Netzarim, nazarenos. Segundo Mahasei Shirlim, capítulo 24, versículo 5.
ou seja, Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículo 5. Shaul, Paulo, rebateu a acusação de que seria um agitador, porém não negou que seria um dos líderes do grupo conhecido como Netzarim, ou seguidores do caminho. Entretanto, isto eu, Shaul, admito. Adoro o Elohim de nossos pais de acordo com o caminho, a qual eles chamam seita. Continuo a crer em todas as coisas de acordo com a Torá e todos os escritos dos profetas, Maasei Shehelim, Atos capítulo 24, versículo 14. Antes de Shaul reconhecer que Yahusha é o Mashiach, perseguia os discípulos do Salvador, conhecidos como membros do caminho. Shaul, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Mariá, eu creio que aqui ele queria se descrever Mashiach, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasec, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém, Maasei Shehelim, ou seja, Atos, capítulo 9, versículo 2. Logo, verifica-se que os primeiros discípulos de Yahusha eram chamados de Netzarim, ou simplesmente membros do caminho, segundo Atos, capítulo 9, versículo 2, capítulo 24, versículo 5 e ao versículo 14, Atos, capítulo 19, versículos 9 e 23. A este respeito, descreve o rabino James Scott Tring. O termo o caminho é usado para descrever os crentes em Atos 9:2 e em Atos 22:4, que na verdade recapitula os eventos de Atos 9:2. Este termo, o caminho, é usado como uma alternativa ao nome Nazarenos em Atos 9:2, 19:9, 19:23, 22:4, 24:5 e 14, segundo aí o livro Hebraic Roots Commentary to Acts, Worldwide Nazarene Assembly of Elohim, ano 2010, páginas 64 e 65. Em Atos 24, 5 e 14, os opositores de Yahusha diziam que os nazarenos, ou do caminho, representavam a seita do judaísmo, porém, em verdade, os judeus nazarenos, ou os do caminho, é a forma de adoração escritural praticada pelos primeiros Talmidim, discípulos de Yahusha. Esses nazarenos nada tem a ver com o atual judaísmo rabínico, que é contrário aos ensinamentos da maioria dos Prushim, que significa fariseus. Estes tão criticados por Yahusha. Importa consignar que os Netzarim, nazarenos, formavam mais um dos tantos grupos existentes do judaísmo do primeiro século, ou seja, não faziam parte do cristianismo, que somente veio a surgir tempos depois. Confira o escolho do pesquisador e aramaicista Andrew Gabriel Ruth. Netzarim é uma seita dentro da categoria mais ampla do judaísmo. Livro Aramaic English New Testament, Netzari Press, quarta edição, página 380. A história comprova que, no período do Segundo Templo, a religião judaica, com seus inúmeros grupos e subgrupos, era conhecida como judaísmo. Exemplo, Gálatas 1, 13, 14. E os seguidores de Yahusha eram chamados de Netzarim, Atos 24, 5, ou do caminho, Atos 9, 2, 24, 5, 14, 19, 9 e 23. Destes dados históricos e escriturais, extrai-se o nome nazarenos, ou israelitas, do caminho.
Define-se como um nazareno, como o ramo do judaísmo, cujos ensinos, doutrinas e práticas foram vivenciados por Yahushua HaMashiach e seus primeiros Talmidim. Yahushua não veio para fundar uma nova religião, mas sim para ensinar a Torá sem tradições pagãs humanas, que é o legalismo, de acordo com as Escrituras. Aquele que segue Yahushua HaMashiach deve vivenciar as Escrituras por ele lecionado, tomando muito cuidado com as atuais práticas do judaísmo, visto que muitas delas estão impregnadas de elementos antibíblicos. Muitas pessoas, quando descobrem que Yahushua era judeu e seguia o judaísmo, terminam por abraçar indiscriminadamente todos os costumes judaicos, sem maior análise crítica, o que é totalmente insensato. Há uma, porque o judaísmo moderno está distante daquele praticado pelos discípulos de Yahushua. Há duas, porque o judaísmo moderno está fundado no pensamento farisaico, fortemente combatido por Yahushua. Há três, porque o judaísmo moderno segue mais a tradição do que a própria Torá. E 4, porque o judaísmo moderno incorporou elementos e ritos pagãos. Tais críticas são estendidas a certos grupos, e não todos, do judaísmo messiânico, que não estão imunes de erros e, em muitos casos, preferem colocar os ensinos rabínicos acima das Escrituras. E os cristãos, onde se enquadram? O texto em aramaico de Mahassei Shehilim, Atos 11:26, é esclarecedor. Me perdoem aí, pessoal, pelos meus erros aqui, ok? Primeira vez que eu estou fazendo vídeo nesse formato. Vamos ver se dá certo aqui no canal. Aí temos o texto todo em aramaico, né? Da versão aramaica do livro de Atos dos Apóstolos, ok? Livro cujo verdadeiro nome é Mahassei Shehilim. E a tradução: tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela congregação e ensinaram muitas pessoas. Foi naquele tempo que os discípulos de Antioquia foram chamados pela primeira vez de Cristiane, que depois, fizeram aí a tradução, virou cristãos. Há algo surpreendente na passagem transcrita. No meio do manuscrito em aramaico aparece a transliteração da palavra grega cristão. Isso causa estranheza, pois seria o mesmo que, em um texto em inglês, constasse uma palavra em japonês. Qual seria a explicação para a inserção de um vocábulo grego em uma epístola escrita em aramaico? A resposta é simples. Em Antioquia, os discípulos gentios falavam grego e receberam o nome de cristãos, que é um nome que originou do grego, que significa aqueles que servem Cristo. Por sua vez, a palavra grega Cristo significa o ungido. Obviamente, pessoas que falavam grego usariam um termo em sua própria língua, cristão. Em conclusão, percebe-se que o vocábulo cristão foi originariamente aplicado aos seguidores gentios de Yahushua, falantes da língua grega, permanecendo o nome Netzarim para os discípulos judeus, que se comunicavam em hebraico ou aramaico. Ministra Andrew Gabriel Roof. Os Shilhim, apóstolos, não chamavam a si próprios de Cristiane ou cristãos. Os Shilhim eram membros do caminho, designados de Netzarim, segundo Atos 24:5, 12 a 14. Os gentios de Antioquia foram cunhados com a palavra Cristiane, um termo grego para messiânicos, segundo aí o livro Aramaic English New Testament, Netzari Press, 4ª edição, página 338. David Stern também reconhece que a palavra cristão foi usada apenas
para os crentes gentios, enquanto os judeus eram conhecidos como o caminho. Penso que o nome Christianoi, cristãos, foi aplicado aos crentes gentios por não crentes gentios. Por quê? Porque os cristãos judeus teriam designado seus irmãos gentios de fé pelo mesmo termo que usavam para designar a si mesmos, povo que pertence ao caminho. Comentário judaico do Novo Testamento, editora Atos, 2008, página 291. Logo, se inicialmente judeus e gentios eram chamados de Netzarim, em momento posterior houve uma distinção dos crentes em Yahusha. Primeiro, judeus, chamados de Netzarim ou do caminho, e segundo, gentios, alcunhados de cristãos. No livro de Atos, nazarenos e gentios viviam em comunhão, sendo que a liderança era exercida pelos emissários, pelos apóstolos. Todos judeus, ou seja, nazarenos. Toda essa harmonia entre judeus e gentios chegou ao fim quando o gentio Inácio de Antioquia, não concordando com a liderança de judeus nazarenos, criou uma rebelião nas congregações e dividiu os dois grupos por volta do ano de 98 da nossa era. A partir daí, Inácio afirma que os seguidores de Yahusha deveriam abandonar o judaísmo, religião praticada pelos nazarenos, e seguir a religião por ele criada, o cristianismo. A nova religião, o cristianismo, começou a florescer no início do segundo século e culminou com a instituição da Igreja Católica Romana no século IV. Ora, se os Netzarim e os primeiros cristãos eram adeptos do judaísmo, conclui-se com facilidade que o cristianismo oficializado pelo catolicismo romano não representa a religião praticada pelos originais seguidores de Yahusha. Por sua vez, o protestantismo e as atuais denominações evangélicas também não expressam a fé original, salvo raras exceções, visto que seguem inúmeras práticas e dogmas estabelecidos pela Igreja Católica Romana, tais como, primeiro, a substituição do Shabat pelo domingo; segundo, a abolição das comemorações bíblicas, segundo o livro de Vaikra, ou seja, Levítico 23, substituindo-as pelas festas pagãs, exemplo, celebração da Páscoa em data coincidente com a Páscoa católica e não com a data determinada nas Escrituras, o Natal em 25 de dezembro, cuja origem está no paganismo, ressaltando-se que a Bíblia não indica o dia de nascimento do Salvador, e etc. Terceiro, a falsa ideia de que a Torá foi abolida. Quarto, a teologia da substituição, que defenda a substituição de Israel pela igreja nos planos de Yahuwah. Vamos parar por aqui, mas as denominações evangélicas seguem dezenas e dezenas de preceitos errôneos e que têm origem no catolicismo papal. Como asseverado linhas atrás, os nazarenos ou do caminho eram praticantes do judaísmo e assim permaneceram, não mudando a fé original, ainda que vitimados pela rebelião gentílica de Inácio ao criar uma nova religião, o cristianismo. Após essa rebelião e a separação entre judeus e gentios, os israelitas fiéis a Yahusha permaneceram com o nome de Netzarim, ou do caminho, enquanto os gentios mantiveram o título de cristãos. No século IV, estruturou-se o cristianismo como religião oficial do império por meio do catolicismo romano, ensejando perseguição a pessoas de outras crenças. Então, algo totalmente contrário ocorreu. Os cristãos, que no passado eram amigos e liderados pelos nazarenos, começaram a persegui-los e exterminá-los. Isto é, pessoas que se diziam discípulos de Yahusha, os cristãos, condenavam e martirizavam os nazarenos, os primeiros seguidores do Mashiach.
irmão assassinando irmão em nome da nova religião. Cumpriu-se então a profecia de Yohanan, de que os falsos profetas sairiam de dentro da própria comunidade de discípulos. Eles saíram de dentro de nós, mas não eram parte de nós, porque se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Yohanan Aleph, ou seja, 1 João 2,19. Os Netzarim foram muito perseguidos pelo Império Romano, que exterminou grande parte do grupo de seus escritos, razão pela qual existem poucas fontes históricas subscritas pelos próprios nazarenos a respeito de si próprios, excetuando-se os Ketuvim Netzarim, ou seja, os escritos nazarenos, conhecidos incorretamente como Novo Testamento. Não obstante, além da descrição fiel dos Netzarim no Novo Testamento, há relatos históricos produzidos por seus inimigos, geralmente depreciando os discípulos de Yahusha. De qualquer forma, tais registros históricos são importantes para se entender quem eram, o que pensavam e como agiam os nazarenos. Epifânio de Salamina, um dos pais da Igreja Católica que viveu no final do século IV, escreveu uma obra em que criticou os nazarenos. Para Epifânio, os nazarenos seriam hereges. Contudo, sabemos com toda certeza que os primeiros discípulos de Yahusha não foram ímpios, mas sim homens tementes a Yahuá. Eis o relato de Epifânio. Os nazarenos não diferem essencialmente dos outros, referindo-se aos judeus ortodoxos, pois praticam os mesmos costumes e as mesmas doutrinas prescritas pela Torá judaica, com a diferença que eles, os nazarenos, creem no Mashiach, Yahusha. Eles, os nazarenos, creem na ressurreição dos mortos e que o universo foi criado por Elohim. Eles afirmam que Elohim é um e que Yahusha é seu filho. Eles, os nazarenos, são bem versados na língua hebraica. Leem a Torá, referindo-se à Torá de Moshe. Eles são diferentes dos judeus e diferentes dos cristãos, apenas no seguinte: eles discordam dos judeus porque chegaram à fé no Messias, mas não distinto dos verdadeiros cristãos porque praticam os ritos judaicos da circuncisão, a guarda do Shabat e outros. Livro Contra de las Heresias, Panarion, capítulo 29, talvez seja página 29, texto 7, algo assim. Verifica-se no texto que Epifânio faz uma diferenciação entre os nazarenos e os cristãos. Todavia, é importante lembrar que Epifânio foi um dos grandes protagonistas do estabelecimento das doutrinas da Igreja Católica Romana no século IV. Assim, os cristãos, elogiados por Epifânio, eram aqueles que seguiam o catolicismo romano, enquanto os nazarenos, Netzarim, eram aqueles que se recusaram a aceitar a autoridade da Igreja Católica Gentílica. Interessante registrar que Epifânio considerava os nazarenos como hereges. Ora, será que um pai da Igreja Católica Romana tem autoridade para desmerecer os nazarenos, discípulos originais de Yahusha? Marcel Simon, especialista em história do cristianismo no primeiro século, tece as seguintes considerações a respeito das declarações de Epifânio. Eles, referindo-se aos nazarenos, se caracterizam essencialmente por seu forte apego aos costumes judaicos. Se eles são hereges, na opinião da Igreja Católica, é apenas porque continuam apegados a ideias antigas. Eles, os nazarenos, representam, embora Epifânio categoricamente não admita, os verdadeiros e diretos descendentes da comunidade primitiva dos apóstolos, a qual o nosso autor Epifânio sabe muito bem que foi chamada com o mesmo nome de nazarenos. Judeu-Cristianismo, as páginas 47 e 48. Reflita sobre a assertiva transcrita acima. Os nazarenos
eram os verdadeiros e diretos descendentes dos apóstolos. Isso é motivo pelo qual nós seguimos o Israel Nazareno, ou o caminho. Os nazarenos representam a fé original dos primeiros discípulos de Yahusha. Infere-se daí que os dogmas hoje reinantes em quase todos os setores do cristianismo são falsos. Primeiro, a substituição do Shabat pelo domingo. Segundo, a abolição das comemorações bíblicas. Terceiro, a instituição de festas pagãs, Natal, Ano Novo, etc. Terceiro, a concepção de que a Torá foi abolida. Quarto, o pensamento de que a graça substituiu a Torá. Quinto, a propagação de que a igreja substituiu Israel nos planos de Yahuwá. Insta a repetir, os nazarenos não fundaram o cristianismo, visto que Yahusha não veio criar uma nova religião ou qualquer tipo de judaísmo ou ismos. Confira-se o magistério do historiador Justo Gonzalez em sua obra História do Cristianismo. Não pensem que eles, os nazarenos, pertencem a uma nova religião. Eles eram judeus. E a única diferença que os separavam do restante é que eles acreditavam que o Messias havia chegado, enquanto os demais judeus ainda aguardavam a vinda do Messias. Assim, se os nazarenos não instituíram uma nova religião, conclui-se que eles praticaram os ensinos de Yahusha, conhecido como seita dos nazarenos, ou o caminho, Mahasei Shihilim, Atos, capítulo 24, versículos 5 e 14. Sejam bem-vindos à família dos Netzarim. Então, pessoal, já tem 31 minutos aí de vídeo. Por hoje eu vou terminar aqui essa leitura. É um estudo muito interessante. Como vocês podem ver, muita coisa foi manipulada. Para todos aqueles que estudam a história da igreja, simplesmente essas pessoas, elas geralmente se isolam determinado. Eles estudam da criação da instituição do cristianismo como religião oficial do império para cá, ou seja, existe um hiato entre os anos de 98 até o ano 325, foi quando Constantino instituiu aí o catolicismo, o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Então existe esse hiato, existe esse buraco das quais a maioria não discute, a maioria não corre atrás. Eu não vejo teólogos debatendo sobre esse período, eu não vejo nenhum estudioso debatendo sobre esse período. Então, essa série que eu acabei de abrir no canal justamente para falar sobre isso. Então, como vimos aqui, a primeira conclusão aí dessa primeira parte é que nem o Messias, muito menos seus apóstolos, que são apenas 12, e muito menos os primeiros discípulos, ou seja, os primeiros convertidos nas palavras e ensinamentos do Messias, nenhum deles criou o cristianismo. O cristianismo veio de uma revolta gentílica por parte de Inácio de Antioquia, que simplesmente fez com que muitos gentios se juntassem com ele e criassem algo totalmente novo e separado da verdadeira igreja, que era a igreja comandada pelos apóstolos. A igreja, quando eu falo apóstolos, antes que me chamam de judaizante aqui, o que eu estou defendendo aqui justamente é o período de Atos, o período do livro de Mahasei Shihilim, o período de Atos dos Apóstolos. Então, a igreja, a eclésia, primeva original. Então, ficamos por aqui, entendeu? Ficamos por aqui por hoje e muito obrigado aí por vocês terem assistido esse vídeo. Logo voltaremos aí com a parte 2, ok? Que o Altíssimo, Yahuwah Tsevaot, abençoe a cada um de vocês e que a luz do Mashiach, Yahusha HaMashiach, lhes deem sempre um norte. E obrigado a todos e buscando pelos originais, ok? Obrigado a todos e até o próximo vídeo.